Eu tive uma psicóloga uma vez que eu tava lá na frente dela falando sobre coisas super difíceis, chorando na frente dela, e aí ela tinha uma prancheta, e enquanto eu me derrubava na frente dela, ela só anotava e anotava, ou seja, ela não estava se conectando comigo. E aí eu tive uma referência do tipo de psicóloga que eu não queria ser na vida. O que faz um bom terapeuta, afinal de contas? Vou contar para vocês hoje nesse vídeo algumas coisas que vocês não encontram nos livros, mas que a prática clínica nos ensina e que com certeza faz toda a diferença na hora da gente fazer um bom atendimento. A primeira coisa seria a qualidade da nossa escuta. Ter uma escuta atenta. E se vocês me perguntarem o seguinte, qual que é a melhor qualidade de um psicólogo? O que um psicólogo deve ter? Eu diria, sem sombra de dúvidas, a curiosidade. Quando a gente tem curiosidade, a gente consequentemente tem abertura quanto ao mundo do outro. Então, uma escuta atenta envolve a gente ter uma escuta com curiosidade sobre o mundo da outra pessoa. A gente olhar com atenção, a gente largar a prancheta. Eu tive essa experiência ruim com uma psicóloga e isso me ensinou bastante sobre o quanto, por vezes, a gente não está se relacionando com o nosso paciente. A gente está se relacionando com a prancheta. E por vezes é um instrumento que serve para nos facilitar, mas acaba dificultando a construção do vínculo. Então, por vezes abandonar a prancheta, tá ali olho no olho, expressão facial, conexão emocional, nós como terapeutas estarmos abertos para aquele vínculo, a gente se permitir ser tocados. E aí envolve uma outra questão que também é um diferencial de um bom terapeuta, se permitir ser humano. Quantas vezes na faculdade a gente não aprende que o certo é a gente assumir uma postura neutra e distante e quase que ocupar um lugar de superioridade em relação ao nosso paciente, numa postura de como se a gente tivesse todo o saber e a gente está ali para consertar o nosso paciente. E se a gente assume essa postura, a gente corre o risco de ter uma relação excessivamente formal, distante, com uma certa arrogância e não promover esse nível de intimidade, de conexão emocional que uma relação com maior humanidade vai proporcionar. Então, quando eu falo sobre o terapeuta se mostrar humano, é o terapeuta se permitir ser tocado pelo mundo do outro, se permitir sentir junto com o seu paciente, como um outro humano. Então, uma coisa importante da gente internalizar é que nós, por mais que a gente tenha todos anos de estudo e de técnicas, nós somos seres humanos também e que a gente pode estar presos nas mesmas armadilhas dos nossos pacientes enquanto seres humanos. Então, por que não utilizar esse nosso instrumento, que é a nossa humanidade, que a gente tem em comum com os nossos pacientes a nosso favor? Então, quando a gente se permite se mostrar humanos para o nosso paciente, a gente sai daquela postura de eu sei tudo e eu sou superior a ti e tu é o problema que eu preciso resolver, para entrar numa postura de poderia ser eu aí no teu lugar. Ou, por vezes, já passei por coisas muito semelhantes a ti. Isso gera uma conexão muito maior, porque quando a gente vê que o nosso terapeuta também é gente e o nosso terapeuta não tá ali como um robô, a gente, por vezes, acaba se sentindo muito mais identificados, muito mais livres para falar, muito menos julgados. Então, esse é um fator indispensável para promover uma relação terapêutica mais conectada e mais efetiva. E dentro desses atributos que eu tô falando, de curiosidade, de humanidade, também entra a autenticidade. Quando o terapeuta ele se permite ser ele mesmo, a gente também tem uma relação que ela se estabelece de uma maneira muito mais natural e espontânea. Quando um terapeuta se coloca como um personagem, ele não passa e não transmite naturalidade. Quando o terapeuta ele tenta desempenhar um papel, ou ele tenta ser alguém que ele não é, ou tenta copiar um supervisor, um professor, ele perde esse elemento da humanidade, da espontaneidade, da conexão genuína. Então, quando o terapeuta se permite ser ele mesmo, isso envolve não ter aquela postura completamente neutra. É eu me mostrar enquanto ser humano, me mostrar como eu estou sendo tocado, mostrar por vezes as minhas vulnerabilidades e dificuldades também, os meus gostos, os meus interesses. Eu como ser humano, na frente de outro ser humano,
quando o terapeuta está confortável em ser ele está dando um modelo para o paciente se tornar confortável de ser ele também. E outro elemento como um diferencial de um bom terapeuta, eu diria que é a criatividade. E criatividade no sentido da gente se permitir adaptar as nossas intervenções e as nossas técnicas de acordo com cada paciente. Então, não adianta a gente simplesmente replicar uma técnica que a gente viu dentro do livro ou uma técnica que serviu para o paciente X ou Y para o paciente Z. Se daqui a pouco o paciente Z tem um perfil completamente diferente. Então, um psicólogo que sabe ser diferencial e que sabe ser sensível ao seu paciente, ele também sabe adaptar as suas intervenções de modo que aquilo faça mais sentido para a realidade e para o perfil daquele paciente. Isso inclui, por vezes, a gente adaptar metáforas, a gente utilizar as próprias palavras que o nosso paciente usa, a gente entrar dentro do mundo e do universo do nosso próprio paciente para tentar entender e traduzir com outras palavras para que a gente tente explicar o que a gente está querendo dizer. Então, essa criatividade, essa sensibilidade ao contexto, sensibilidade ao perfil e a singularidade de cada paciente nos ajuda a desenvolver intervenções muito mais efetivas. E por último, uma recomendação aqui que ela não é nada óbvia, mas eu diria que é uma das questões mais importantes para a gente se tornar bons terapeutas, é a gente investir nos nossos vínculos pessoais na nossa vida. Se a gente entende que nós trabalhamos com seres humanos, que a base do nosso trabalho é uma relação, ela é uma relação profissional, mas ela é uma relação terapêutica, de nada adianta eu querer atender bem o meu paciente se eu não atendo bem, não me relaciono bem com os meus amigos. Então, se eu não tenho qualidade de vínculos na minha vida pessoal, isso pode ser um sinal de que eu tenho isso a melhorar na minha vida. Que por vezes eu não tô tendo habilidades sociais, que eu não tô sabendo fortalecer a intimidade, que eu não tô sabendo me colocar vulnerável nos meus vínculos e acolher a vulnerabilidade dos outros. Então aí uma super dica para vocês também é invistam na qualidade dos vínculos de vocês na vida pessoal, porque um bom terapeuta, ele sabe ser também um bom amigo. Do contrário, uma pessoa que não sabe nunca ser um bom amigo, há poucas chances de ser um bom terapeuta. Fez sentido para vocês? Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, curte, compartilha com os teus amigos. E se vocês querem aprender mais comigo, aprender mais sobre terapia de aceitação e compromisso, segue aqui embaixo os links dos meus projetos, dos meus canais. Eu vou adorar dividir e compartilhar com vocês. Até o nosso próximo vídeo.